realidade que a gente vê, eu não sei, vocês que estão, claro, muito mais no dia a dia, são doutores aí muito mais do que eu, mas a gente ainda vê uma realidade de que a área de comunicação interna ainda não trabalha muito no modelo tradicional, ela ainda faz muito uso dos seus instrumentos de comunicação interna tradicionais, né, que são aqueles que vêm do dia a dia, aqueles que vêm já de uma forma tradicional do uso da empresa, com baixa interação e troca de conhecimento. Então, eu acho que aquele slide que nós mostramos lá atrás, que é os consumidores sociais, os colaboradores, os novos engajados, querem produzir conteúdo, eu acho que esse talvez é o conceito mais importante que a gente tem que ficar, né, na nossa manhã aqui hoje. De que, putz, não sou mais eu, comunicação interna, o RH, ou quem quer que seja que gera o conteúdo dentro da empresa. Eu tenho que promover, fomentar o conteúdo de todos como parte do conteúdo corporativo. Então, na verdade, é assim, cada vez que eu me mover mais no sentido de abrir conteúdo para os membros das minhas comunidades, para os meus colaboradores, eu estou indo em direção dessa nova, né, vamos dizer assim, essa nova tendência comportamental, né, dos colaboradores que estão cada vez mais entrando na empresa. Então, aqui, de novo, a gente ainda tem baixa interação, ainda é muito unívoco, né, ainda é muito... Aí eu produzo o conteúdo e passo para alguém consumir. Aqui, só rapidamente, a gente comentar alguns desafios que a gente vem encontrando também. Eu acho que vocês vão concordar comigo aqui, não vou também chover muito molhado. O primeiro é a história da cultura corporativa. Alguém vai dizer, não, mas a cultura da minha empresa... Por exemplo, nós tivemos recentemente fazendo um trabalho numa empresa que é um fundo de pensão super tradicional. Fundo de pensão, né? um fundo de previdência privada de uma empresa estatal, né? Tudo bem, uma das grandes, mas é um fundo de previdência privada. Super tradicional, super, né, antigo, sólido, robusto, poderoso, né, em que, putz, os aspectos de cultura são sempre comentados. Fala, pô, mas a empresa é assim, a empresa não é inovadora, a empresa não está aqui para inovar, né, todo aquele discurso que a gente ouve de que, putz, como é que eu vou convencer o meu presidente? Meu presidente tem 70 anos. Né? Aquela história do... Então, muito da cultura, claro que para implantar esse tipo de conceito numa startup com jovens de 25, 28, 30 anos, é muito mais simples, mais fácil do que num fundo de pensão de uma empresa estatal há 50 anos no mercado. Mas os aspectos de cultura corporativa são extremamente importantes para a gente avaliar e verificar qual é o grau de adoção, qual é a velocidade de adoção que você vai fazer em cada uma das empresas. Outro aspecto que é muito comentado, essa história dos choques de gerações, né? Ah, não, mas lá tem jovenzinho, então lá funciona. Ou aquela comunidade, sim, você vai ter comunidades que são muito mais afetas, a própria comunidade em si, o conjunto das pessoas que participam, sei lá, tem outra característica, ou vem de um outro tipo de geração, que é a geração que a gente chama dos digitais. Né? A gente tem os analógicos digitais, talvez nós aqui somos... Não, nós, desculpa. Mas assim, nós estamos entre o analógico e o digital, e você tem os puramente digitais. Né? Esses milênios nasceram já com esse componente digital, portanto, eles têm uma facilidade, têm uma destreza, têm até uma irresponsabilidade, muitas vezes, né? Que os puramente analógicos, os analógicos digitais, não têm em adentrar no uso desse tipo de tecnologia. Também é um componente a ser analisado. Você vai ter dentro da empresa, às vezes, comunidades que são mais ou menos afetas por conta da idade média das pessoas que compõem a comunidade. Outra coisa é a curva de maturidade, tudo bem, curva de maturidade natural. Da mesma forma que, de novo, há 25 anos, uma empresa, você implantava o correio eletrônico para as secretárias, depois você botou para os diretores, depois para os gerentes, você fazia aquela implantação meio hierárquica tradicional, né? E aí ia aculturando. Hoje em dia, ninguém mais questiona se o correio eletrônico é importante ou não, se precisa ter ou não, se tem ROI ou não. Virou uma commodity. Portanto, quanto mais eu comoditizo, né, o meu produto ou serviço tende a entrar numa curva de maturidade e ele vira uma commodity, vira uma carne de vaca, que é o que a gente imagina que irá acontecer com as redes sociais corporativas. Né? Não sabemos quando, como, mas certamente virarão uma commodity e a gente nem vai perceber que, de novo, da mesma forma que hoje a gente abre um e-mail, nós vamos estar abrindo uma rede
social corporativa da minha empresa, que pode estar até integrada com as públicas, tudo numa mesma tela e tal, e a gente nem está percebendo que esse é o nosso novo front office aí, ok? E, bom, um ponto, acho crucial aqui, que eu queria também dar uma chacoalhada em vocês, bom, como é que a gente faz? Como que planeja isso aí? Como é que começa? Então, também, me chover muito no molhado e dizer, gente, em tudo na vida a gente precisa ter vamos botar o boi na frente dos carros, né? E não o carro na frente dos bois. Então, todo projeto que eu pensei no projeto, eu vou lá, já compro a tecnologia, acho que a tecnologia vai resolver, um grande engano e está fadado ao fracasso. Então, existe uma primeira fase que a gente estressa muito, que é a parte do nosso trabalho, que a gente tem feito muito, que a gente chama de social planning, planejamento social. O que é o social planning? Social planning, pessoal, nada mais é do que fazer um planejamento de como usar, onde usar, com quem, quais são os benefícios, está atrelado ao quê, qual é a velocidade que isso vai acontecer, quais os elementos sociais vão ser usados e o que se espera de benefício. Da mesma forma que eu faço um planejamento de um projeto qualquer e que eu tenho que fazer um business case, ou que eu tenho que justificar, né, e que eu tenho que criar um norte de como é que eu vou implantar isso. Não é, de novo, fazer um Big Bang, não é achar que isso é viral. É viral na pessoa física. A pessoa jurídica não é viral. Porque a pessoa jurídica, existe um componente chamado engajamento de quem está usando, que o engajamento na pessoa física, os componentes, as variáveis são totalmente outras. São outros tipos de ferramentas que são usadas para engajar o social na pessoa física do que na jurídica. Então, esse planejamento social, o que ele é? Nada mais do que, de novo, mais uma vez a pesquisa da Berger aqui dizendo, os 3 desafios mais importantes que a organização espera que enfrenta. Primeiro, compreender o potencial de espaços corporativos e redes sociais para agregar valor ao negócio. Totalmente alinhado com a estratégia, alinhado com o planejamento, que é, a primeira coisa, eu preciso compreender, isso vai trazer o que para a minha empresa de bom? Infelizmente, nós, de novo, ainda estamos no estágio de maturidade que eu preciso responder isso. Como eu precisava responder há 25 anos, que correio eletrônico era bom ou não. Daqui a um tempo, de novo, vai comoditizar, talvez isso aqui caia um pouco em nível de prioridade, mas hoje, o que a gente precisa, de fato, é planejar, mostrar, justificar, né, e dizer como é que eu vou fazer esse tipo de coisa. Então, vamos lá, esse nosso social planning, ele é um trabalho em que eu defino, a gente vai para dentro da empresa, a gente estuda os fluxos de informação, a forma como as pessoas colaboram, com que tipos de processo de negócio, e a gente sugere às comunidades. Então, tudo organizado por comunidades. Esse é um exemplo de comunidade. Por exemplo, integração de novos colaboradores, o onboarding de um novo colaborador dentro da empresa. Esse onboarding, essa integração, essa entrada do novo colaborador na empresa, é uma comunidade, pode ser uma comunidade, em que aqui eu defino se ela é moderada, se ela é média, que tipo de moderação que vai ser feita, se é pública, se é restrita, o objetivo dela, como é que está alinhada com a organização, quais são os seus membros, né? Como que vai se dar a entrada desses membros, com que velocidade dentro da comunidade, que tipos de elementos sociais eu vou usar nessa comunidade, para quê? Quais são os benefícios esperados, quais são as métricas, e métricas de negócio, não é métricas de quantos posts, quantas visitas eu tive, quantos filmes foram postados, quantas horas no ar, não é isso, isso é estatística de uso. E às vezes o cara está lá, postou 500 vezes, e aquelas 500 vezes não tem nenhuma relevância para o negócio. Nessa comunidade aqui, a métrica típica é o tempo de integração. Então, se a empresa hoje leva 6 meses num processo de integração de onboard de um novo funcionário, e eu conseguir que essa comunidade dentro dessa rede, usando esses elementos sociais, com esse objetivo, encurte para 4 meses, eu acelerei o tempo de integração, ou de entrada, ou de preparo de um novo funcionário na empresa em 2 meses. Quanto custa isso para a empresa? Vamos tentar quantificar custo. E a gente consegue, em muitos momentos, chegar em métricas mensuráveis, quantitativas. Então, isso aqui é um exemplo de que, você vai fazer isso para N comunidades. Então, nós estamos trabalhando em algumas empresas que a gente acha 120 comunidades, 100 comunidades, 80 comunidades, 20 comunidades, depende. Mas é importantíssimo um trabalho prévio de planejamento para saber quais são as comunidades, quais os objetivos, o que vai ser usado, quem vai participar, quem vai moderar,
e fazer toda a governança disso aqui. Porque isso aqui vai sair, né, não é como manual, isso aqui vai sair. Eu vou ter um gestor da comunidade. Esse gestor vai ser responsável pelo conteúdo, pela moderação, por fomentar, por fazer o gamification, que é a parte toda de fomentar a adoção. Ou seja, você tem todo um aspecto de quem faz o que aqui. Você tem um comitê gestor que vai olhar, que vai moderar, que vai ver que tipo de coisas podem ser publicadas ou não, e assim por diante. Lembre-se, nós estamos num mundo corporativo, em que o domínio do conteúdo é da empresa, diferentemente das mídias públicas, que, putz, eu, às vezes, irresponsavelmente, publico o que eu quero, o que eu faço, e não... e a informação não é minha, ok? Então, esse trabalho de social planning é uma coisa que a gente está vendo dentro dessa curva de maturidade do mercado, principalmente o nosso mercado aqui também no Brasil, é importantíssimo para o sucesso de uma futura adoção, ok? E aí, tudo bem, depois disso eu vou ver qual que é a plataforma, como é, de que eu vou comprar, quanto custa, se é bom, se não é, tal. Eu vou para o as usual aí, que é de instrumentalizar aquele trabalho, né, de planejamento que já fiz. Pessoal, outro aspecto importante, então, planejamento importantíssimo, que é o começo da brincadeira, estratégia de adoção, que não é que é o fim da brincadeira, é o começo do fim da brincadeira. No meio é eu me preparar, eu ter a ferramenta, eu ir, eu ver, eu publicar, eu colocar todo o conteúdo. Então, por exemplo, nós estamos aqui nessa semana, e eu vou comentar aqui com vocês um dos cases, nós vamos lançar uma rede social, privada, que a gente chama, para a ABRALI, que é a Associação Brasileira de Leucemia e Linfoma, num congresso, todos juntos contra o câncer, na próxima quarta e quinta-feira. Ou seja, nós vamos lançar essa rede social, que vai ser uma rede social, que você vai ter pacientes, médicos, familiares, profissionais de saúde, entidades de classe, governo, participando de comunidades, visando em prol de trocar informações, de prevenir, de controlar, de evitar cânceres de sangue. Nós estamos exatamente nesse momento, né, o André, um dos diretores nossos também da empresa, ele está mergulhado nesse projeto, que é gerar o conteúdo inicial da rede. Então, nós estamos agora alimentando as comunidades, já fizemos um trabalho de planejamento, alimentando essas comunidades com o conteúdo inicial, para que a gente, ao lançar a rede, a gente comece a promover a adoção. E veja, existem inúmeras técnicas de adoção. Uma das que a gente mais usa, que tem sido muito interessante, é o que a gente chama de gamification. Acho que não sei quantos de vocês já ouviram falar de gamification. Gamification vem, né, do conceito de jogos, que a gente conhece da pessoa física, porém aplicado em situações de negócio dentro da empresa. Então, existem técnicas de gamifications voltadas a eu premiar, ou eu reconhecer. Lembra-se que um dos 4 pilares de engajamento, além de eu promover crescimento, de eu trazer participação, de eu ter compromisso, é eu reconhecer colaboradores, eu reconhecer meus membros de comunidade. Então, na verdade, essa técnica de gamification, aqui, ó, 43% dos participantes vem como médio o nível de colaboração dos públicos estratégicos lá. Então, aqui é para mostrar de novo, ó, essa importância de nível de colaboração. Como está o nível de colaboração hoje, né, das empresas pesquisadas aqui em relação a essa história de rede social corporativa. Agora, o gamification, pessoal, veja, isso aqui, de novo, é uma tela, estou só mostrando para vocês como um exemplo. E você imagine que esse módulo de gamification, ele é algo que ele faz primeiro através de uma metodologia que você define de pontuação, um scorecard ou um ranking de como aqueles colaboradores estão no uso da rede social corporativa. Então você promove uma competição sadia no sentido de que, olha, por exemplo, quem postar uma vez ganha 5 pontos, quem usar a galeria de vídeo 10 pontos, quem preencher todo o perfil de colaborador completo ganha mais 15 pontos. E aí você vai pontuando, você vai dando métricas em cada uma desses usos, dessas atividades realizadas pelo colaborador, e você gera o que a gente chama de um ranking de colaboradores, através dessas métricas. Por favor. Você premia, você gera o que a gente chama de badges, você dá prêmiozinhos, você reconhece através de medalhas.
se aquele cara é o prata, é o ouro, é o bronze, ou seja, você começa a gerar, né, um sentido de, putz, eu sou prata, você é ouro, pô, mas eu sou prata de novo, porque eu participei mais, eu colaborei mais. Então, essas técnicas de jogos, né, de novo, uma competição sadia no uso, no conteúdo, né, do que está sendo colocado na rede social corporativa, é uma técnica muito reconhecida, muito eficaz, né, de adoção, de engajamento, de fazer com que as pessoas cada vez participem mais. Né? Então, aqui um exemplo de reconhecimento e agradecimento, ó, eu posso, cada agradecimento que eu dou para um par meu, ou para um chefe, ou o chefe dá para um subordinado seu, isso tudo tem uma pontuação. E imagine esse conjunto de pontuação, né, que cada empresa pode definir o seu, né, sendo ranqueado e sendo cada vez mais reconhecido publicamente dentro da rede social corporativa, dentro dos meus colaboradores. Então, isso aqui promove, de novo, né, um novo fomento para a adoção, para que as pessoas, de fato, participem e tenham sentido, tenham valor no conteúdo que está sendo compartilhado. Então, pessoal, planejamento e adoção. Sem esses dois pontos aqui, né, a nossa rede social corporativa é 110% de chance de fracasso. Que a gente espera que a adoção seja viral, não será viral, diferentemente das mídias públicas, né? E que a gente tem componentes corporativos a serem interpretados, analisados, que, de novo, na pessoa física a gente não se atém a isso. Aqui, só rapidamente, eu não vou fazer muito o plim-plim, mas essa é uma solução que a gente tem, quer dizer, a gente chama de SocialWiz, ela é uma plataforma de rede social corporativa que é oferecida como assinatura. Você não compra software, você não precisa instalar nada, você não depende de TI, né, de alguma forma, em termos de usar infraestrutura, e é um serviço oferecido por uma assinatura, X reais por mês por usuário. Todos os usuários que são externos da empresa, quando eu preciso chamar clientes, fornecedores, algum participante que não é colaborador, eles são free, ou seja, não se paga a mensalidade é só para os usuários internos, e aí você tem módulos que vão desde a rede social corporativa até toda a parte analítica, algumas das empresas que eventualmente ainda não trabalham com interpretar as mídias sociais externas. Agora, qual é a grande sacada que a gente entende aqui do nosso Social Analytics? Aqui, a gente usa o monitoramento que hoje é feito das mídias sociais externas para dentro da rede corporativa. Então, da mesma forma que hoje eu enxergo Facebook, Twitter, ou quem quer que seja externamente, eu consigo também enxergar o que está sendo falado, postado, publicado, comentado dentro da minha rede social corporativa. Então, a análise de sentimento, o saque 2.0, entre aspas, eu consigo fazer em tempo real, quase com uma pesquisa de clima organizacional, que está acontecendo naquele momento na minha rede social corporativa. Então, esse é um conceito também que ainda não é muito explorado, não é muito maduro, que é o conceito de a mesma coisa que eu faço externamente em termos de monitoramento, eu monitorar internamente. E aí alguns outros componentes interessantes. Então, aqui só para fazer um rápido plim-plim aí para vocês, mas o importante agora é a gente mostrar que, sim, de novo, só para ter um cheirinho. A cara da brincadeira, não vou ficar aqui mostrando tela para vocês, nem dizendo, mas assim, imaginem que tudo que vocês usam hoje em termos de mídias públicas, né? Aí no nosso dia a dia, pessoa física, a carinha, o jeitão, a forma de navegar, a amigabilidade, são muito semelhantes. Né? Por incrível que pareça, de novo, é um tipo de tecnologia que nasceu na pessoa física e as empresas começaram a incorporar, e os grandes players de mercado, né, começaram a incorporar com a mesma carinha, o mesmo jeito, a mesma forma de navegação. Então é muito intuitivo, as pessoas já começaram, de alguma forma, a trabalhar em redes sociais corporativas, porque elas são muito semelhantes ao que é usado no mundo pessoa física. Tá? A menos que, de fato, o cara não tenha tido nenhuma experiência ou nenhuma interação com as redes já existentes, né, as mídias públicas já existentes. Mas a carinha é muito simples, é muito intuitiva, então você tem aí, da mesma forma, muitos dos elementos sociais, gerar perfil, post, blog, galeria de vídeos, wikis, fóruns, discussões, tipos de moderação, tudo que a gente, né, de novo, vê em termos de funcionalidades sociais, a gente traz aqui para dentro. E aí, pessoal, o que eu queria... De novo, aqui, ó, as funcionalidades são basicamente essas. Blog de ideias, eu consigo fazer votações, fóruns, quer dizer, até alguns outros elementos sociais que não necessariamente são muito utilizados nas mídias públicas, mas que o mundo corporativo exige. Toda uma segurança na parte de arquivo,
versionamento de documentos, esse tipo de coisa. Trabalha junto com as intranets, trabalha junto com os SharePoints da vida, tal, que a gente vê muito por aí. Então, são todas coisas integradas do ponto de vista de conteúdo. Tá? E aí, pessoal, eu vou aqui só, para a gente concluir, passar alguns cases aqui, alguns casos, rapidamente para vocês. Né? Alguns casos são casos que estão mais focados numa entrada como desenvolvimento de produtos, outro mais na parte de empowerment de funcionários, outro mais ligados a como melhorar a integração com o cliente, ou seja, são exemplos de empresas que já vêm fazendo, oferecendo algum tipo de benefício nesses elementos sociais. Muitas delas, de novo, estão convertendo, estão migrando as suas intranets para intranets mais sociais ou para redes sociais corporativas já integradas com o seu mundo de intranet. Então, assim, é uma tendência que a gente está vendo que, com o tempo, essas coisas vão evoluindo, vão amadurecendo para a gente chegar lá. Mas, por exemplo, nós estamos aí participando de um projeto muito interessante na Fiergs, que é aqui mesmo, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né, aqui no Brasil, que é, de novo, de migrar, de movimentar toda a intranet atual dela para que seja mais social. Fazer com que a intranet seja, de novo, bidirecional, em que os colaboradores produzam conteúdo, e que esse conteúdo seja, de alguma forma, moderado, aprovado internamente na empresa, mas que seja publicado o conteúdo de todos, e que haja interação. Então, esse é um projeto interessante que a gente participou, que já tem implementado a Fundação CESP, FUCESP aqui também, aqui na Alameda Santos. Também é um grande cliente nosso, que também está e nós, toda a sua intranet reformulada, e a partir do ano que vem, eles vão unir nas suas comunidades os participantes dos planos de previdência. Então, você imagina que eles têm 40, 50 mil participantes. Os próprios participantes vão fazer parte das suas comunidades dentro da sua rede social corporativa. Então, é uma rede social corporativa da empresa que um participante, que é um pensionista, que é alguém que já se aposentou, está lá, precisa de informação, a área de comunicação tem que falar com ele, precisa promover canais de comunicação, e aí vai trazer essa turma toda, estando em casa ou não importa, para que faça parte das suas comunidades. Então, é uma tendência bastante interessante, você abrir isso para terceiros. Né? E aí vai, pessoal. A 3M tem um projeto interessante na área de desenvolvimento de produtos, a própria Bayer na área de Material Science, né? A Bayer tem várias divisões, na área de Material Science ela tem um projeto interessante, de novo, de colaboração, voltada sempre para a inovação de produtos, de novos produtos e serviços. Por favor. BASF, e a BASF recentemente também está fazendo um projeto muito interessante na área de agro, que é uma rede social corporativa que ela vai envolver os fazendeiros, para que os fazendeiros participem de informações, troquem ideias, troquem dados, troquem experiências entre as formas como são usados os inseticidas, os produtos químicos e assim por diante. Ou seja, uma forma, de novo, estender a rede social corporativa para algum tipo de cliente específico que tem algum tipo de necessidade de comunicação. Cemex é uma indústria cimenteira no México. E por aí você vai falar, pô, mas o que uma indústria cimenteira no México traz de inovação? A Cemex, ela tem, veja lá, 11 mil participantes, cerca de 400 comunidades, e a Cemex conseguiu reduzir em 1/3 do tempo o desenvolvimento, a entrada de novos produtos e serviços dela no mercado. Você pode falar, pô, mas o que uma cimenteira tem de produto? Pô, eles têm moldados, eles têm uma série, por incrível que pareça, um portfólio enorme de produtos, e cada vez mais eles estão inovando com cimento. Você fala, pô, é uma coisa típica, né? Uma commodity, como é que eu inovo com cimento? Eles usam, aí, de novo, 11 mil pessoas ao redor do mundo, trocando ideias, experiências, colaborando em desenvolvimento de produto, e conseguiram ter esse benefício em termos de aceleração de tempo de entrada de produto no mercado. Caterpillar, também um projeto interessante, sempre voltado aqui, no caso, a ligar com seus distribuidores, ligar com terceiros, né? Uma forma de aumentar, de estender aí seus stakeholders. Por favor. Electrolux, também espaços, né, de colaboração, ainda no primeiro momento, só com colaboradores internos, mas é um case também interessante. Leaseplan é uma empresa de leasing de automóveis, também faz um uso intensivo disso aqui. O que ela conseguiu no caso? Ela consegue fazer com que o nível de satisfação do seu cliente aumente substancialmente, porque ela entrega informações que são preditivas, no caso do camarada fazer manutenção de frota,
de troca de peças e assim por diante. Então, ela diminuiu bastante a incidência de custos de manutenção, né, envolvendo os seus clientes, seus usuários, são tipicamente empresas que compram frota, né, que alugam frota na EasyPlan. O próprio IBM, eu poderia também deixar de dizer, IBM é um case meio mastodôntico até, são 515 mil pessoas dentro da rede social corporativa dela. Então, tudo bem, é tipo casa de ferreiro, espeto de ferro, né? Então, aqui é um caso típico de que realmente são coisas absurdas. E as métricas também voltadas tipo produtividade, despesa de viagem, algum tipo dessa natureza, porém, sobre os processos de negócio, são métricas, muitas delas aí, e aí a gente não pode publicar muitas delas, mas as métricas voltadas ao negócio são substancialmente mais significativas do que simplesmente reduzir viagem, telefonema, e-mail, esse tipo de coisa. E aí, pessoal, só por fim, essa é o nosso projeto mais apaixonante. É o projeto que a gente, de novo, vai lançar a semana que vem. Nós estamos sem dormir, não é de tanto de trabalho, mas sem dormir de emoção, que é, nós vamos lançar a Amar a Vida, que é uma rede social corporativa em que a Abrale fica ali na Pamplona, pertinho da Paulista, vocês estão também todos convidados. A Abrale é a Associação Brasileira de Leucemia e Linfoma. Ela está já há 15 anos no Brasil, com 28 escritórios espalhados no Brasil. E o grande objetivo dela é salvar vidas por falta de informação. Então, não sei se os senhores sabem que, morrem cerca de 50 mil, por volta de 50 mil pessoas todo ano no Brasil. Câncer de sangue, leucemia, linfoma. E muitas dessa causa, grande parte dessa causa é não ter a informação. Eu nem chego lá, eu nem prescrevo, eu nem consigo entender qual é o tratamento, para quem eu tenho que recorrer. Então, isso aqui é uma rede social que nós vamos envolver pacientes, médicos, familiares, e a gente tem estudos que mostram que a troca de informação entre pacientes, a troca de informação entre familiares e pacientes, entre médicos e pacientes, ela pode ser potencializada significativamente com o uso de uma rede social, em que as comunidades são divididas e esses stakeholders participam dessas comunidades com o objetivo, de novo, compartilhar experiências, angústias, tratamentos, sucessos. E a gente verifica que isso aí é um fator importantíssimo na cura, na aceleração da cura, né, do tratamento, e principalmente chegar à informação correta para esses rincões aí nossos do Brasil. Então, você imagina, sei lá, em Rio Branco, no Acre, você é diagnosticado com leucemia, o que você faz? Quer dizer, primeiro, você morre porque você não consegue ninguém te dizer o que você tem. Segundo, você não consegue ser tratado a tempo. Então, você imagina a gente conseguir universalizar esse tipo de informação, colaboração e principalmente a troca de experiências entre os membros. Você imagina, pessoal, uma comunidade chamada Lidando com a Perda. Essa comunidade chama-se Lidando com a Perda. Quem vai participar dessa comunidade? Não importa se é um familiar, se é um médico, as pessoas sabem por que elas estão na comunidade, ou estarão na comunidade lidando com a perda. Então, você imagina a riqueza, troca de informação, de colaboração existente em cada uma dessas comunidades, quando a gente potencializa todos esses stakeholders conversando e trocando informações ao mesmo tempo. Então, a gente está muito contente de ter participado desse projeto, vamos estar lançando, como eu falei para vocês, semana que vem, e é um caso típico, até para ficar para vocês, de que, como é que a gente estende isso além só da fronteira dos colaboradores? Como é que eu trago? Porque aqui, a Abrale tem 50 colaboradores, mas eu tenho 40 mil pacientes no cadastro, no CRM da Abrale. Eu vou convidar esses 40 mil pacientes a participar da Maravilha. E eu tenho 10 mil médicos, eu tenho 20 mil profissionais de saúde. Então, você imagina toda essa turma colaborando, participando, trocando experiências, ideias. Quantas vidas a gente não vai conseguir salvar pelo timing, né, da informação. Então, esse aqui é um caso bastante interessante, a gente deixa aí para o final, que é um caso típico. Portanto, e aqui é interessante, porque nós tivemos doação de tudo quanto é lado aqui. A IBM doou o software, nós doamos todo o nosso projeto, e assim, é uma ONG que trabalha nessas características. Agora, é importante mostrar de novo como que fizemos um planejamento, como isso aqui pode ser, de alguma forma, potencializado e implementado em cada um dos nossos negócios aqui. Como é que eu posso estender isso, né, além dos meus
colaboradores, primeiros stakeholders externos.